Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de professor, com a aula 04, Desenvolvimento Humano e Avaliação da Aprendizagem. Esse tema cai muito porque junta duas competências essenciais do docente: compreender o aluno em suas dimensões de desenvolvimento e avaliar de forma coerente, justa e pedagógica. A banca costuma cobrar conceitos e também situações práticas, como lidar com a adolescência, inclusão, relação com família e como escolher o tipo de avaliação adequado. Desenvolvimento humano é um processo contínuo e integrado. As dimensões física, emocional, cognitiva, social e moral se influenciam mutuamente. O aluno não aprende só com a cabeça. Corpo, emoção, relações e valores interferem diretamente em atenção, motivação, comportamento e aprendizagem. Por isso, a escola precisa organizar ambiente e práticas que favoreçam o desenvolvimento integral, e o professor precisa observar sinais e ajustar estratégias. No desenvolvimento físico, consideramos crescimento, maturação neuromotora, saúde, energia, sono, alimentação e mudanças corporais. Em crianças, o desenvolvimento físico influencia coordenação motora, escrita, postura, resistência e capacidade de permanecer sentado com atenção. Em adolescentes, há mudanças hormonais e crescimento acelerado, com possíveis impactos como cansaço, alteração de sono, insegurança com o corpo e necessidade maior de movimento. Em prova, a banca pode cobrar que dificuldades de atenção e irritabilidade podem estar relacionadas a sono, fome e mudanças corporais, e que a escola deve considerar essas condições no planejamento e na rotina. O desenvolvimento emocional envolve reconhecimento e regulação de emoções, autoestima, segurança, vínculos e formas de lidar com frustração. A criança e o adolescente estão aprendendo a lidar com medo, raiva, tristeza, ansiedade e alegria. Quando o aluno se sente humilhado ou ameaçado, ele tende a se defender, se fechar ou reagir com agressividade, o que dificulta a aprendizagem. Por isso, clima afetivo e relação professor-aluno são determinantes. Em prova, a alternativa correta geralmente aponta para práticas que acolhem, estabelecem limites com respeito, evitam exposição e favorecem autorregulação. Emoção não é mimo, é condição de aprendizagem. O desenvolvimento cognitivo envolve linguagem, memória, atenção, pensamento, raciocínio e capacidade de resolver problemas. A escola atua diretamente aqui, porque ensina conceitos, procedimentos e formas de pensar. O professor precisa considerar conhecimentos prévios, progressão de dificuldade e níveis de abstração compatíveis com a etapa escolar. Em ensino fundamental, muitas aprendizagens precisam de apoio concreto, exemplos e manipulação. No avanço da escolaridade, o aluno desenvolve maior capacidade de abstração, mas isso varia por experiência e estímulo, não é automático. Em prova, a banca cobra que o professor deve criar situações significativas, conectar conteúdo à realidade do aluno e promover estratégias de estudo e metacognição, ou seja, o aluno aprender a aprender. O desenvolvimento social diz respeito à convivência, relações com colegas e adultos, habilidades de comunicação, cooperação, negociação, empatia e respeito a regras. A escola é um ambiente privilegiado para socialização, porque coloca o aluno em contato com diversidade. Conflitos são esperados e fazem parte do processo. O que define a qualidade é a mediação. Em prova, a banca valoriza práticas de mediação de conflitos, construção de combinados, cultura de paz e combate a bullying e discriminação. Um erro comum é tratar conflito apenas como falta de educação e responder apenas com punição. A alternativa correta tende a apontar para intervenção pedagógica, diálogo, reparação e orientação. O desenvolvimento moral envolve valores, noções de justiça, responsabilidade, respeito e tomada de decisão ética. A escola participa desse desenvolvimento quando ensina regras, quando aplica critérios com justiça, quando promove participação e quando valoriza direitos humanos. Em crianças, a moral pode ser mais ligada à obediência por medo de punição, e vai evoluindo para a compreensão de regras como acordos coletivos e princípios. Em adolescentes, há maior capacidade de questionamento e senso de justiça, mas também maior influência do grupo e busca de identidade. Em prova,
Aparece a ideia de que desenvolvimento moral não se forma por discurso apenas. Se forma por vivência, exemplo e coerência institucional. A adolescência é um tópico específico e muito cobrado. A adolescência é fase de transição, marcada por mudanças físicas e psicológicas, busca de identidade, maior importância do grupo, necessidade de pertencimento e tendência a questionar a autoridade. Isso pode se manifestar em conflitos, resistência, oscilação de humor, maior sensibilidade a críticas e necessidade de autonomia. O professor precisa equilibrar limites e diálogo. Em prova, a alternativa correta geralmente mostra que a escola deve oferecer espaço de escuta, participação e orientação, sem abrir mão de regras e respeito. A adolescência também exige atenção a temas como saúde mental, violência, sexualidade, drogas, pressão social e projeto de vida, sempre de forma pedagógica e adequada à faixa etária. Inclusão escolar é parte do desenvolvimento humano e também um eixo de política educacional. Inclusão significa garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem de todos os estudantes, incluindo pessoas com deficiência, transtornos do desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem e diferentes condições sociais e culturais. Inclusão não é colocar o aluno na sala e ignorar suas necessidades. É remover barreiras e oferecer apoios. Isso envolve adaptações de atividades, recursos, tempo, comunicação e avaliação, além de atitudes de respeito e combate a preconceito. Em prova, a banca cobra equidade, oferecer suporte diferenciado para garantir oportunidade real. Também cobra que inclusão é responsabilidade da escola e da equipe, não apenas de um profissional de apoio, e que o professor deve trabalhar em parceria com coordenação, família, quando houver atendimento especializado. A relação escola, família e sociedade aparece como outro tema forte. A escola não substitui a família, e a família não substitui a escola. Cada uma tem papel próprio. A família contribui com valores, hábitos, apoio e acompanhamento. A escola organiza a aprendizagem formal, socialização e formação cidadã. A sociedade e o território influenciam oportunidades, riscos e cultura. Uma parceria escola-família bem construída melhora a frequência, reduz evasão e fortalece a aprendizagem. Em prova, a alternativa correta geralmente aponta para diálogo respeitoso, comunicação clara, escuta e corresponsabilização, sem culpabilização da família e sem transferir a ela o dever pedagógico da escola. Também cai a ideia de que a escola deve acionar redes de proteção quando identifica violações de direitos, como negligência grave, violência e exploração, conforme protocolos. Formação cidadã é um dos objetivos maiores da educação. Ela envolve desenvolver valores democráticos, respeito às diferenças, participação, responsabilidade social e compreensão de direitos e deveres. A escola forma cidadania quando ensina convivência, quando trabalha direitos humanos, quando combate discriminação, quando promove participação em decisões adequadas à idade e quando desenvolve pensamento crítico. Em prova, formação cidadã não é doutrinação, é educação para viver em sociedade, com ética, respeito e consciência de direitos. Agora vamos para a avaliação da aprendizagem, que é a segunda metade do tópico e costuma cair muito. Avaliar não é apenas atribuir nota. Avaliação é coletar informações sobre aprendizagem para tomar decisões pedagógicas. A avaliação deve ser coerente com objetivos e com metodologias. Se o objetivo é desenvolver habilidade de argumentar, não basta uma prova de múltipla escolha sem espaço de argumentação. Se o objetivo é desenvolver resolução de problemas, a avaliação precisa incluir problemas e processos. Em concurso, a banca costuma cobrar a ideia de avaliação como processo contínuo, especialmente avaliação formativa. A avaliação diagnóstica é feita no início de um período ou unidade para identificar conhecimentos prévios, dificuldades e nível de aprendizagem. Ela serve para planejar ensino. Um exemplo é uma sondagem de leitura e escrita no início do ano, ou uma atividade de pré-teste em matemática para ver o que os alunos já dominam. A avaliação diagnóstica não deve ser usada para punir, deve orientar o planejamento. Em prova, quando a questão fala em identificar o ponto de partida, a resposta é diagnóstica. A avaliação formativa ocorre durante o processo. Ela acompanha o aluno ao longo das aulas,
Identifica dificuldades e permite intervenções imediatas, como retomadas, atividades de reforço, ajustes de método e feedback. Instrumentos formativos incluem observação, registros, devolutivas, tarefas, exercícios orientados, autoavaliação, rubricas e portfólios. A avaliação formativa é muito valorizada em documentos educacionais, porque ela melhora a aprendizagem ao longo do caminho. Em prova, alternativas corretas frequentemente dizem que a avaliação formativa é contínua e orienta o ensino. A avaliação somativa ocorre ao final de um ciclo para sintetizar resultados, registrar desempenho, em alguns sistemas, atribuir nota ou conceito. Ela é importante para registro e tomada de decisões de progressão, mas, isolada, não melhora a aprendizagem se o aluno só descobre que errou no fim. Por isso, a banca costuma cobrar que a avaliação somativa deve ser acompanhada de práticas formativas e de possibilidades de recuperação e acompanhamento. Em prova, somativa aparece como avaliação final, fechamento de bimestre e atribuição de nota. Um ponto importante, especialmente com inclusão, é que a avaliação deve ser justa e adequada. Isso significa considerar adaptações necessárias, oferecer diferentes formas de demonstrar aprendizagem, respeitar tempo e recursos de acessibilidade e avaliar progresso, não apenas comparação rígida com padrão único. A banca costuma cobrar que a avaliação inclusiva não é baixar exigência para todos, mas ajustar instrumentos e critérios para garantir que o aluno tenha a oportunidade real de mostrar o que aprendeu. Para fechar, guarde o mapa único. Desenvolvimento humano é integrado. Corpo, emoção, cognição, social e moral se influenciam. Adolescência traz mudanças e necessidade de diálogo e limites. Inclusão exige remover barreiras e oferecer apoios. Relação escola-família-sociedade exige parceria e comunicação. Formação cidadã é o objetivo da escola. Avaliação diagnóstica identifica ponto de partida. Avaliação formativa acompanha e orienta intervenções. Avaliação somativa registra resultados ao final. Se você domina esse conjunto e sabe associar cada tipo de avaliação à sua finalidade, você resolve com segurança a maioria das questões desse tema.